Vou contar a história para vocês hoje de João. João era um cara meio sem rumo na vida. Seus pais querendo lhe dar a melhor educação possível e aquela educação que os seus pais não tiveram, sempre lhe deram tudo. João sempre foi para a escola nos melhores carros, sempre estudou nas melhores escolas, sempre teve as melhores roupas, sempre teve tudo. Seus pais, achando que aquilo ali era o certo, sempre fizeram com que não só João, como seus irmãos, seus outros irmãos, tivessem tudo o que o mundo pode oferecer. E aí João começa a amadurecer, a envelhecer, e aí começa sempre a novos projetos, novas coisas, novos desafios. Só que João nunca terminava nada do que ele começava. Como uma criança, quando vinham as dificuldades, ele simplesmente deixava. Quando vinham as adversidades, ele abandonava. Como uma criança, abusava. Dizia que aquilo ali não lhe dava mais prazer. Chegou um determinado período que João já estava mais velho, a idade estava chegando, e aí ele começa a refletir e olhar para dentro de si. As coisas começam de fato a mudar internamente. João começa uma nova profissão, dessa vez a profissão que ele sempre desejou, dessa vez aquilo que de fato sempre preencheu o seu coração. Não pensando em dinheiro, não pensando em status, não, muito pelo contrário. Essa profissão que ele tanto amava não era uma profissão de dinheiro, não era uma profissão de status, mas João resolveu seguir o seu coração. Agora, com mais determinação, com mais maturidade, sabendo como deveria fazer para chegar lá, João escreve todas as suas metas, traça todos os seus planos e aí começa a segui-los. João se dedica, se esforça, estuda, trabalha e de fato começa a acontecer a mudança na vida de João. João começa a realizar vários sonhos. João começa a conquistar coisas que ele pensava que nunca iria alcançar. Compra sua primeira grande moto esportiva, compra seu carro, compra relógios, faz algumas viagens, enfim, João começa a viver o sonho que todo mundo prega. Só que João começa a se sentir um pouco vazio. João começa a entender que não é o carro novo, que não é o celular novo, que não é a roupa nova, que não é nada disso que está lhe preenchendo. Mesmo ele tendo tudo aquilo que todo mundo sempre sonhou, que ele mesmo sonhou, ele começa a encarar uma realidade e a se sentir vazio, a sentir falta de algo mais. E ele não entende o que é esse algo mais. De repente, por uma fatalidade do destino, tudo lhe é tirado. João é roubado, João é traído, João perde tudo, João vai à falência, João chora, João vive a dor, João tem que recomeçar e não é fácil, recomeçar do zero. Algumas pessoas que conheciam João, para humilhá-lo, diziam a estrela caiu. Sem conhecer e sem saber a sua história, as pessoas muitas vezes gostam de escarnecer, principalmente quando, entre aspas, uma estrela cai. Mas João vive tudo isso e sempre querendo aprender, sempre querendo buscar algo mais, entender o porquê de Deus ter permitido tudo aquilo com ele. E eu não sei o que é que aconteceu ou o que está acontecendo com a sua vida, mas essa história, ela se repete muitas e muitas vezes. Deus muitas vezes faz com que você suba e aí de repente tira tudo e você começa a julgar Deus. Talvez se você estivesse agindo corretamente, como estava João, você começa a contestar Deus. Será que Deus é justo? Será que esse João que fez tudo, que batalhou, que sonhou, que construiu, foi lhe tirado todos os seus sonhos, ele foi traído, foi humilhado. Será que isso é justiça? E aí, em meio a tudo isso, ele recomeça. Depois da dor, depois do luto, depois das humilhações, ele recomeça e começa agora de uma nova forma, começa agora com mais maturidade, começa agora a entender que aquele vazio que ele sentia, mesmo quando ele estava vivendo a vida dos sonhos, ele não ia ser preenchido por nada daquilo. Aquele vazio era a necessidade de reconhecer e de se submeter nas mãos de Deus. Quando João estava lá no ápice, João começou a se sentir arrogante, João começou a confiar na sua própria força, a confiar de que ele tinha feito aquilo.
E aí Deus mostra que não é ele, que não é o homem, que tudo que o homem constrói pode ser tirado do dia para a noite, basta Deus querer. Mas o mais importante nessa história de João não foi o que ele teve ou o que ele deixou de ter, foi o que ele aprendeu, foram as suas vitórias internas, foram o crescimento e o crescimento pessoal, e essa é a maior vitória. João hoje entende que mesmo quando ele estabelecer suas metas, mesmo quando ele tiver seus sonhos, o fundamental de tudo isso é que isso tenha um propósito de ajudar o próximo. É que isso tenha um significado maior. É que isso faça com que ele esteja ligado a Deus e ligado ao seu próximo. É esse o sentido da vida. Viver uma vida com sentido. Viver uma vida pensando no próximo. Viver uma vida em comunhão com Deus. A história de João, na verdade, é a minha história, é a minha vida. Eu passei por tudo isso, venho passando, continuo seguindo, continuo aprendendo. O caminho, ele não é tão fácil, mas o caminho é muito gratificante. Sobretudo o caminho do autoconhecimento, o caminho do aperfeiçoamento, o caminho da maturidade. A vida de João ainda não terminou, assim como a minha vida, como a sua também não terminou. Mas entenda que as coisas de fora, embora até sejam importantes, elas não são tudo e nunca devem ser. O mais importante e a maior vitória, que é o que Deus fala e é o reino dos céus, é aqui. É a sua mente. É como você está e como você se sente. E eu te digo de experiência, daquele cara que já teve tudo, que já perdeu, mas que nada é tão importante quanto você estar bem com você mesmo, quanto você está bem em comunhão com Deus, quanto você está aprendendo sempre, sempre disposto a aprender e, sobretudo, sem contestar os ensinamentos de Deus. Você, de fato, deve saber aonde você quer chegar, mas como você vai chegar, só Deus sabe. A minha história não terminou, a sua história não terminou. Só que entenda, confie em Deus plenamente. Se entregue como um filho se coloca nos braços de um pai. Desse pai que é amoroso e que tudo o que ele faz é para o meu bem e para o seu. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco da minha história. Eu espero que vocês entendam também a sua história e confiem sobretudo em Deus.